Olá, pessoal do Facebook, já estamos ao vivo. Olá, pessoal do Instagram, já estamos ao vivo aqui na segunda aula do curso Estreitando os Laços de Amor, mini curso 100% online, 100% gratuito e ao vivo, que nós estamos fazendo nesse final de semana, estendendo também para segunda-feira, para levar mais conhecimento para as pessoas nesse momento de recolhimento, nesse momento que as famílias estão juntas, que as pessoas estão cada vez mais olhando para dentro, né? A gente viu um pouquinho sobre o que seria, né, hipoteticamente, a função dessa pandemia, desse Covid, desse coronavírus, né, para a gente, e a gente chegou a uma conclusão, digamos assim, na última aula, ontem. Se você não viu, vá no Facebook, né? No Facebook a aula está ali gravada, que a gente viu, a gente discutiu então que teria uma função de reagrupar as pessoas, né? De juntar as pessoas, de fazer com que a gente realmente olhasse para dentro da gente, também para o outro, como um espelho da gente, né? Porque, recapitulando esse Covid, inspiro, né? Ou seja, eu coloco dentro de mim aquilo que está no ar, aquilo que está no todo, e coloco para o todo algo meu. Então, isso significa troca, né? Então, quem sabe, não seria um momento de a gente reavaliar as nossas trocas e ver também que aquilo que eu coloco para fora, o outro respira, aquilo que o outro bota para fora, eu respiro, né? Então, todos estamos ligados nessa mesma rede, né? De inspiração e inspiração. Bacana isso. Então vamos usar esse tempo, né, que a gente tem de recolhimento para aprender um pouco mais, para olhar um pouco para dentro da gente, e como sugere o título, né, do mini curso, vamos estreitar os nossos laços de amor conosco, com os nossos familiares, com o mundo na nossa volta, né? Acho que seria uma boa proposta nesse tempo de quarentena de recolhimento. Vamos ver quem está entrando aqui, né? A Lisandra, oi Liz, tudo bem? Entrando no Facebook, né? Bacana por ter vindo, vamos contribuir. Tá, a Tati aqui está no Instagram, a Alessandra está no Instagram também, a Ilse, a Tati está dando oi Tati, a Marlene, oi Marlene, tudo bem? Como é que tá? A Vanessa também está aí. Muito bom ver pessoas conhecidas, né? Amigos, colegas e clientes que já passaram pela constelação familiar aqui nesse mini curso. Isso me deixa muito contente, muito feliz, porque é um acompanhamento que a gente vai fazendo, né? As pessoas que passam pela gente, a gente tem essa oportunidade de tocar um pouquinho, né, nas pessoas, né? A gente se sente muito grato por essas pessoas acompanharem a gente, né? Que bom que eu consigo contribuir um pouco, né? Como a gente diz aqui na filosofia sistêmica da constelação familiar, o ajudante, o constelador, ele é apenas um auxiliar, né? Apenas aquela pessoa que, na sessão de constelação, vai bater na porta do sistema familiar da pessoa, pedir licença para entrar e entrar respeitosamente e ver, apenas mostrar para o cliente uma imagem que está dentro do seu próprio sistema. Isso é o bonito na constelação familiar, né? Vai ter oportunidade de aprendizado, exatamente, Vanessa, para todos nós, né? Para todos nós. O Rafael também está aí. Oi, Rafa, tudo bem? Vão mandando suas perguntas, suas contribuições, que a gente faz aqui o programa de uma forma interativa. E o tema de hoje, a aula de hoje, é sobre relacionamento de casal. Sobre relacionamento de casal. E para ilustrar um pouco o que a gente vai ver aqui, e também algo que muito possivelmente está acontecendo entre muitos casais e muitas famílias nessa época de recolhimento, onde as pessoas estão 100% do tempo ou 90% do tempo em casa, né, trocam, em vez de ficar muito tempo no trabalho, muito tempo olhando para as atividades externas, agora o pessoal está mais em casa, né, e os casais estão convivendo mais, né? Então, eu vou trazer um relato de constelação de um caso que eu atendi há um tempo atrás, que eu acho que ilustra bem o que pode estar acontecendo aí com as pessoas, né?
Um tempo atrás eu fiz uma constelação numa outra cidade, no interior, e uma cliente veio então no grupo, né, no grupo de constelação familiar. Me dê um feedback do som, por favor, porque ontem o pessoal estava dizendo que, principalmente no Facebook, o som não estava legal. O som no Facebook estava baixo. Então, até peguei um microfone para no Facebook, o pessoal do Facebook conseguir escutar melhor. Acho que o pessoal do Instagram está conseguindo escutar tranquilo. Enfim, então veio essa cliente num grupo de constelação, numa cidade do interior, e disse: Gustavo, eu quero ver o meu casamento, porque eu não sei mais quem o meu marido é. Eu não consigo olhar para ele e identificar o meu marido. Parece que nós viramos dois desconhecidos dentro de casa. Ok, o que aconteceu no relacionamento, né? Quanto tempo que isso acontece? Aqui no Insta tá ótimo. Obrigado, Vanessa. Bom, eu estou há mais um tempo aposentada, me aposentei mais ou menos 10 anos. Nós estamos casados há cerca de 40 anos, mas ele faz uns 3 anos que se aposentou. Então ele está em casa e de um tempo para cá parece que a gente perdeu a identidade, parece que a gente não se vê mais como casal, né? E a gente vive sozinho, porque os filhos já foram morar fora, tem alguns filhos que estavam morando até na Europa, e estava com essa crise, avião passando, quem ainda não viu as minhas lives, que saiba que tem avião passando aqui por cima, então vai dar um barulho estranho, mas não tem problema, não vai cair nada na cabeça de ninguém, né? Então faz um tempo que a gente não se reconhece, a gente não se dá muito bem. Tá ok. Quanto tempo mais ou menos isso? Uns 3 anos. Poxa, coincidentemente, o tempo o tempo, né, que transcorreu desde a aposentadoria do marido dela e desde também mais ou menos a época que o filho mais novo foi embora. Né? Ok? Colocamos a constelação. E na constelação que se viu, né? Colocamos ali a família, né? Ela, o marido e o relacionamento. Estava literalmente uma pirâmide. Né? Ela estava num lado aqui, o marido do outro lado aqui, e o relacionamento lá na ponta da pirâmide. Né? Tava um triângulo assim. Né? Chegando mais gente aqui no Instagram. A Rose, oi Rose, tudo bem? Como é que está? Né? E eles estavam desassociados. Então, o que aconteceu? Colhendo algumas informações da cliente, ela falou que tinha uma relação ruim com o pai. Né? O pai dela tinha algumas questões de bebida e tal, desde pequeno. Ela não tinha uma proximidade muito grande com ele, muito embora ela gostasse, amasse muito ele, ela gostava muito do colo dele quando era pequena e tal, mas ele bebia bastante, era agressivo. Então, o que a gente fez? A gente colocou um representante para o pai. E o representante do pai foi, então, imediatamente para perto da filha e ela ficou, a filha, no caso, a cliente, e a representante da cliente ficou olhando para o pai. O relacionamento e o marido ali totalmente de fora, totalmente desassociados daquela dinâmica. Então, o que a gente viu ali, né? Que essa cliente, ela estava, na verdade, muito ligada ainda ao pai. E como ela estava ligada ao pai... Oi, Ana, tudo bem? Ana chegando também no Facebook. Como ela estava ligada ao pai, ela não conseguia estar disponível para o relacionamento dela. E ela deu uma informação muito importante que ela casou para sair de casa, porque o relacionamento dos pais dela não era lá muito bom. Então, o primeiro namorado dela, o marido dela, já, né, grudou nele e casou com ele. A Daya está aí também. Oi, Daya, tudo bem? Seja bem-vinda. Ou seja, né, a relação com o pai não estava boa. Ela casou para sair dessa relação não muito boa. Mas ela não tomou o pai no coração. O pai continuou excluído. Vou sair um pouquinho daqui para dar um espacinho melhor. O pai continuou excluído. E o que aconteceu? Ela projetou essa imagem do pai no relacionamento, no casamento dela. Aquilo que ela não conseguiu tomar do pai por
por essa dor de ele ser alcoólatra e também de ser agressivo, ela procurou no marido. Né? Ela olhava o marido, mas na verdade ela viu o pai. E ela buscou, então, algumas outras formas, né, de preencher esse vazio dela, essa falta de pai, no trabalho dela, cuidando dos filhos dela. O que aconteceu? Quando os filhos foram embora, o trabalho foi embora e o marido literalmente ficou na frente dela. Olhou para o marido e disse, né, poxa, não sei quem é você. Porque eu não estava olhando para você esse tempo todo, eu estava olhando para uma projeção. Eu estava tentando buscar algo que não era você. Então, ela estava com crise no casamento. A gente fez a constelação, a gente reaproximou ela do pai, né? Fez um movimento de reaproximação dela do pai e um movimento de reaproximação dela com o marido dela, com a pessoa, o marido dela, porque ela não estava vendo o marido dela como digamos, o João, né? Não era esse o nome do marido dela, mas vamos colocar aqui o João. Ela não estava olhando para o João, ela estava olhando para uma projeção do pai dela no João. E a frase de cura, né, a frase de solução que nós utilizamos foi: a Marisa está aí também? Oi, Marisa, tudo bem? Como é que está? Foi: agora eu vejo você. João, eu vejo você como você é. Ok, fizemos a constelação. Um mês depois ela me mandou um WhatsApp, me deu um feedback, até está no meu Instagram. Quem quiser dar uma olhada lá, eu tenho nos destaques dos stories um destaque exclusivo para feedbacks, e o feedback dela está lá. Né? E ela disse: Gustavo, olha só, faz mais ou menos um mês que a gente fez constelação, e uma semana depois da constelação parece que meu marido mudou e eu mudei. Eu passei a ver ele com outros olhos e ele começou a me olhar mais como mulher. Né? Que legal, agradeço, porque fez sentido e teve seu efeito a constelação familiar. Por que teve o seu efeito a constelação nesse caso? Porque ela se entregou para o processo. Porque ela, essa cliente, ela tomou o pai realmente no coração dela, como o suficiente, o melhor pai que ela podia ter, o único pai que ela poderia ter, e realmente se dispôs a olhar nos olhos do marido dela. Ou seja, ela mudou internamente. Isso é importante. Né? A constelação familiar, ela mostra um caminho, mas a gente tem que percorrer esse caminho como? Com as próprias pernas. A constelação familiar não é algo mágico. A constelação familiar não é algo que eu faço constelação, pum, mudou. Eu preciso mudar algo aqui dentro. E às vezes eu mudar algo aqui dentro é um caminho que eu preciso percorrer. A Vanessa, como esses pais são importantes na nossa vida, mesmo quando não trouxeram nada de bom para nós. Pois é, Vanessa. Aí eu tomo a liberdade de te perguntar. Será que eles não trouxeram nada de bom mesmo na vida da gente? Será que esses pais... Quando a gente olha no espelho, né? Vamos fazer essa reflexão. A gente gosta da gente ou a gente não gosta da gente? Quem é que a gente vê quando a gente olha no espelho? Eu olho o Gustavo no espelho, mas quem é o Gustavo? O Gustavo é uma mistura. Né? É a soma do Humberto e uma soma da Marisa, que são os meus pais. Se eles não me deram nada de bom, será que eu sou alguma coisa de bom? Será que eu, né, tenho amor próprio por mim? Claro, a gente pode dizer, né, poxa, mas né, meu pai bebia, minha mãe me abandonou. Isso não é bom, né? Isso não é algo positivo, mas eles deram uma coisa que é mais importante disso. Tudo. Vida. Nos deram a nossa vida. Um exemplo, eu fiz uma constelação um tempo atrás com uma cliente, né, que ela não conheceu o pai. Ela não sabia muito bem da história entre ela e o pai dela, mas ela não conheceu o pai. Né? A mãe dela era mãe solteira, casou com outro cara depois que ela nasceu. E ela disse: Gustavo, olha só, eu não sei nada do meu pai, não tenho nenhuma foto dele agora. Como é que eu vou poder honrar e reverenciar ele? Eu disse: olha no espelho. A gente olha no espelho. Tem alguma parte do teu corpo que não seja parecida com a tua mãe ou que não venha da família da tua mãe, que tu veja esse isso daqui não tem nada a ver? Tem. Tem sim. Essa é a parte do teu pai. E tu gosta dessa parte do corpo? Gosto, é uma parte que as pessoas dizem que é bonita em mim. Então, né, essa parte do teu corpo, né, essa parte externa, é uma parte que tu herdou do teu pai.
Ou seja, ela pode não conhecer o pai dela, né, teve esse relacionamento com a mãe, não sei o que aconteceu, né, a constelação mostrou alguma coisa ali, né, de uma distância da mãe dela com ele, que a mãe dela, mas eu não vou entrar nesse mérito, porque não me diz respeito, mas ela é 50% um, 50% outro, né? Ela pode não conhecer o pai dela olhando para ele, mas se ela se olhar no espelho, se ela se olhar dentro dela mesma, vai ver que tem algo do pai dela ali, né? A Lisandra, colega, aqui está falando, importante, o cliente tem que ser o responsável e o autor das mudanças e soluções para seus problemas. Exatamente. O facilitador de constelação, ele é o cara que apenas abre a porta, né, Lisandra? A gente não tem nenhuma responsabilidade sobre a melhora do cliente. Isso é algo que está na mão do cliente. Por isso que a gente sempre diz, eu sempre falo, né? Depois de cada constelação, eu peguei um pouquinho da força do cliente, um pouquinho, né? Num bom sentido, né? Eu procuro sempre ver o que tem de forte naquele sistema e ressaltar aquilo. Porque é essa força do sistema que vai levar o cliente para frente. Não é eu como facilitador, eu não posso como facilitador julgar a família do meu cliente, porque eu vou estar julgando o meu cliente. Aí eu já dei um tiro no meu próprio pé, né? É nesse sentido, sim, não nos deu a oportunidade de ter experiência de vida. Exatamente. Isso aí, Vanessa. Então, talvez isso que aconteceu com a minha cliente, né, esteja acontecendo em alguns lares hoje. As pessoas estão mais tempo disponíveis umas para as outras, estão tendo que se olhar, os casais estão tendo que se olhar. E será que os casais estão se reconhecendo? Será que mais tempo juntos está realmente estreitando os laços de amor ou está fazendo com que eu me assuste com quem eu me casei? E se eu me assusto com quem eu me casei? Né? Será que isso é responsabilidade do outro? Oi, Denise, tudo bem? Denise está no Facebook, muito obrigado por ter vindo, seja bem-vinda. Será que a responsabilidade é do outro? Se eu me assustei com quem ele se tornou depois de um tempo? Ou eu que estava projetando algo que realmente não era aquela pessoa? Será? Então, o que a gente vê? Né? Muitas vezes acontece nos casais aquilo que aconteceu com essa minha cliente. A gente olha, principalmente no momento da paixão, né? Naquele momento que a gente está apaixonado, que a gente vê o companheiro ou a companheira sem quase nenhum defeito, né? Ah, amor da minha vida, agora sim, encontrei aquela pessoa certa para mim, porque, né, me leva no restaurante preferido, porque essa pessoa me dá café na cama, porque isso, porque aquilo outro. Será que eu estou olhando para ela mesmo? Ou eu estou olhando para algo que ela está me dando naquele momento, porque ela também está apaixonada por mim, ela também está projetando algo em mim. E aí, com o tempo, essa projeção vai caindo. Por que essa projeção vai caindo? Porque, geralmente, quando isso acontece, a gente busca no relacionamento algo que é não um marido ou uma esposa. Né? A gente busca... Ó, o aviãozinho passando. A gente busca algo que é, talvez, um prolongamento, um substituto, melhor assim, para minha mãe ou para meu pai. E aí eu fico feliz quando, naquele auge da paixão, né, o meu namorado, a minha namorada me dá muita coisa. Poxa, né, me leva para sair, né, me serve café na cama, me manda uma mensagem de bom dia, boa noite, cuida de mim muito bem, tem muito afeto por mim. Aquele mesmo afeto que eu gostaria de receber de quem? Da mãe e do pai. E aí, depois que o casamento vai se desenvolvendo, a gente vê que aquela pessoa não é pai, não é mãe. É o Gustavo, é a Suzana, né? É o João, é a Maria. E aí? Aí o que geralmente acontece? Essa projeção que eu fiz no meu companheiro ou na minha companheira, eu vou então focar para o filho, ou para a filha, ou para os filhos. E eu vou querer tomar deles aquilo que eu não tomei do meu marido ou da minha esposa, que foi aquilo que eu não tomei na fonte, que é pai e mãe. Então, a gente não consegue ver o parceiro como ele é, como ela é.
nós temos, né, isso geralmente acontece, é uma dinâmica que acontece muito, não é obrigatório, né? Tem muitos casais, boa parte dos casais, na verdade, são muito bem resolvidos e conseguem olhar um para o outro de uma forma adulta e madura. Então, qual é a solução para isso? Primeiro, tomar a fonte na origem. Né? Tomar a vida na origem, né? Ou tomar a vida na fonte, que é pai e mãe. Se eu não conseguir e, por exemplo, numa constelação familiar, voltar a ser criança, né? Num ato de eu me ajoelhar na frente dos meus pais ou numa, num, numa constelação por hipnose, por PNL, né, ou nos bonequinhos também, nas minhas imagens internas, eu volto a ser criança e tomo a vida do pai e da mãe, reconecto com eles, aí eu vou conseguir virar adulto. Então, para que o amor dê certo, para que o amor dê certo, até um título do livro do Hellinger aqui, esse livro muito bom, recomendo para todos os casais, né, todos que são casados lerem, também quem quer se casar lê, e também quem não quer casar, não quer nada da vida, lê também porque é bom. Né? Ele é um livro bem grosso, estou pensando seriamente em fazer um mini curso, né, de 4 aulas também só sobre relacionamento de casal. Então, para que o amor dê certo, o que a gente precisa fazer para que o amor dê certo? Né? Primeiro, renúncia à juventude. Renunciar à juventude significa eu deixo para trás todas as minhas expectativas de jovem, né, todos aqueles anseios de receber amor, carinho, afeto, e passo a ser adulto. Como é que eu passo a ser adulto? Tomando o amor incondicional dos meus pais, do meu clã, da minha família, dizendo um sim para tudo. Tem PDF? Eu não lembro se eu tenho, porque geralmente os livros que eu tenho físico eu não tenho eles em PDF, mas muito provavelmente tem por aí, né? Em algum grupo ou em algum site de baixar livros, acho que ele tem sim, em PDF. Enfim, eu me despedi da juventude. Como é que eu faço essa renúncia à juventude? Eu tomo a vida dos meus pais, a tudo que custou a eles, a tudo que custa para mim, sem nenhuma reivindicação a mais. Porque se eu reivindico algo dos meus pais que eles não me deram, porque que eu acho, né, que eles não me deram, eu vou buscar nos meus relacionamentos, eu vou buscar a posteriori. E eu vou estar sempre demandando, né? Eu vou estar sempre querendo, pedindo. Tem um livro muito bom sobre isso, que esse eu tenho em PDF, né? Se alguém quiser, aí eu posso passar, que é Onde Estão as Moedas, que é do Juan Garriga Bacardi, que é um constelador espanhol, né? Que é um livrinho bem curto, eu li ele todo tomando uma térmica de chimarrão, num final de tarde, ele é muito bom. E ele fala exatamente sobre isso. Quando a gente não toma a vida dos pais, a gente vai buscar, buscar em outros relacionamentos. E isso não é bom para a gente, né? A gente vai estar sempre carente de alguma coisa. Então, renunciar à juventude. Primeiro passo. Renunciar à juventude me torna adulto. Quando eu me torno adulto, eu passo, então, a ser um doador. Porque eu tomei a vida dos meus pais. Tomei a vida lá atrás. E agora eu tenho que devolver essa vida. Como é que eu devolvo a vida, né? Como é que eu pago a vida, digamos assim? Como é que eu retribuo a vida que eu recebi? Dando vida de novo, levando a vida para frente. A gente vai falar sobre pais e filhos amanhã, mas uma dica aqui que eu falei ontem também, eu sempre falo, a gente não pode devolver vida para trás, a gente não pode devolver vida para os pais. A gente dá a vida de novo, né? A gente recebe a vida dos pais, toma ela e leva essa vida para frente. Como é que eu levo essa vida para frente? Construindo a minha família como adulto, tendo filhos e realizando os meus projetos. É assim que eu levo a vida para frente. Ah, eu não quero ter filho, eu não posso ter filho, não tem problema. Realize seus projetos. Já é uma ótima forma de levar a vida para frente. Ou seja, adultos não são mais recebedores, adultos são doadores. Adultos levam a vida para frente. Como é que é uma forma de levar a vida para frente? Eu me juntar num relacionamento de casal com uma outra pessoa adulta e ter projetos, ter filhos, ter sonhos e construir novamente a vida, levar, né,
aquele legado do meu clã para frente de uma forma positiva. E como é que eu vou fazer isso de uma forma positiva, de uma forma saudável? Aí eu tenho que respeitar as 3 ordens do amor. Quem acompanha a constelação familiar, quem já fez constelação familiar comigo, quem acompanha as minhas lives, né, minha série de lives Um Caminho para Si Mesmo, toda segunda-feira às 19 horas. Segunda-feira próxima não vai ter Um Caminho para Si Mesmo, porque a gente vai ter a 4ª aula do mini curso aqui, Estreitando os Laços de Amor. Então, excepcionalmente, não vai ter Um Caminho para Si Mesmo, mas vai ter às 18 horas uma outra aula. Né? A gente compensa tudo. 3 ordens. 3 leis básicas da vida. 3, ou como a Sophie Hellinger fala, né, 3 pressupostos para a plenitude e para a felicidade, que são eles: equilíbrio entre dar e receber, hierarquia e pertencimento. Eu preciso observar isso em todas as áreas da minha vida, inclusive no relacionamento de casal. Isso é muito importante. Então vamos lá. Acho que uma das leis que pega mais, assim, tem mais, digamos, quebra nos relacionamentos, que é a lei ou a ordem, né, do equilíbrio entre o dar e receber. Uma coisa, né, que eu estava esquecendo de falar, que eu coloquei aqui no meu mapinha mental, a gente sempre faz, né, um mapa mental antes, para não se perder, eu estava quase me perdendo, mas que a gente precisa, né, quando a gente renuncia à juventude, a gente precisa deixar as nossas famílias de origem. Ou seja, o que geralmente acontece num relacionamento, num casamento? Eu entro no casamento, né? Eu, por exemplo, sou casado com a Suzana, eu uso muito o exemplo do meu casamento com a Suzana, porque a gente aprende muito juntos, né? Então a gente tem muita coisa bacana. Eu caso com a Suzana e eu começo a dizer, né, porque não gosto da tua mãe. Tua mãe é errada, minha mãe era boa. Né? Teu pai é errado, meu pai que é bom. Porque na tua família isso daqui é errado, na minha família isso daqui era bom. E aí eu começo a querer impor aquilo que eu trouxe da minha família para dentro da minha casa, dentro do meu relacionamento. E o que vai acontecer com ela? Ela também vai dizer, não, Gustavo, na minha família era melhor. Eu posso dizer, uma coisa bem boba, mas é um exemplo. Não, toda segunda-feira na minha família lá tinha feijoada. Segunda-feira era o dia da feijoada. E ela vai dizer, não, 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 não. Segunda-feira é o dia da macarronada. Porque na minha família toda segunda-feira tinha macarronada. E a gente vai brigar por conta disso. A gente vai ficar disputando quem era a família melhor. E se eu tiver filhos depois, a gente vai ficar disputando e brigando qual é a melhor forma de criar esses filhos. Por quê? A criança defende a sua família de forma integral. Isso é o amor da criança. Isso é o amor infantil. Né? Meu papai é melhor que seu papai. Minha mamãe é melhor que a sua mamãe. A gente vê as criancinhas na escola, né, brigando. Não, meu papai é melhor porque o meu papai sei lá, ele é advogado. O outro, não, meu papai é médico porque então ele é melhor porque ele salva vidas. Não, mas meu papai é melhor porque ele tira as pessoas da cadeia, porque, enfim, é coisa de criança, né? Então o que acontece? Num relacionamento adulto, para ele dar certo, ambos abandonam a sua família de origem, abandonam no sentido de abandonar a sua fidelidade cega às suas famílias de origem, e a gente vai ver isso um pouco mais sobre hierarquia no relacionamento, e eles então formam uma família em conjunto. Eu, como adulto, Gustavo, eu olho para os valores da minha família e digo, bom, agora eu sou adulto. Quais valores da minha família eu quero colocar para minha família atual? Né? Quais os valores que eu herdei da minha família de origem eu quero colocar na minha família atual? E quais aqueles que eu não quero colocar? Isso não significa eu vou fazer melhor. Quem tem aquele pensamento eu vou fazer melhor do que pai e mãe, se quebra, porque aí está quebrando a hierarquia, está julgando pai e mãe e vai repetir exatamente aquilo que está julgando. Não sei se falei muito rápido, mas é assim, batata. Isso aconteceu comigo. Eu julgava muito o que acontecia na minha família de origem, no relacionamento entre os meus pais eu julgava muito. Casei, o que aconteceu? A mesma dinâmica doente
que eu achava que era doente, né, que eu achava que não era boa, que eu achava que era negativa no relacionamento dos meus pais, eu levei para o meu casamento. Quebrei a cara, bem trouxa. Isso aí mesmo que aconteceu. Então parei de julgar, meu casamento melhorou. Então a gente não julga, a gente apenas diz, isso eu quero levar para o meu casamento. A Suzana disse, isso eu quero levar para o meu casamento. Vamos unir isso? Sim, vamos unir isso. Então a gente cria um novo padrão, a gente cria uma nova consciência, a gente cria um novo, a gente cria uma nova ordem de relacionamento, né? Novas regras. E em conjunto, eu e a minha esposa, eu e a Suzana, se a gente tiver filhos, a gente não vai ter filhos, mas se a gente tivesse filhos, nós criamos nossos filhos segundo essas normas, essas regras que nós dois, de comum acordo como adultos, estabelecemos. Aí, totalmente equilibrado o relacionamento, certo? Então, nada de competição. Minha mamãe é melhor que a sua mamãe. Dois adultos colocam as regras em conjunto para o seu novo relacionamento, abandonam no sentido de se desligar dos vínculos e das lealdades da sua família de origem e fazem um novo relacionamento. Certo? Tranquilo? Se tiverem alguma dúvida, é só falar. Agora sim, equilíbrio entre dar e receber no casamento. Na relação de casal. Equilíbrio entre dar e receber é uma ordem, né, uma das leis sistêmicas, como a gente diz, que pressupõe que todo relacionamento tem equilíbrio entre dar e receber. Entre o casal, principalmente. Deixa eu ver aqui, acho que está chegando gente nova no Facebook. A Ana Luísa aqui. Mas dar a vida e abandonar tem algum mérito para este pai? Eu sou pessoa que sou pela minha mãe e meu padrasto. Meu pai foi apenas um esperma. Por ele eu nem tinha nascido. Então, Ana, né, o mérito que o teu pai tem é o mérito de ser a pessoa que tu é. A pessoa que tu é inteiramente, né? Tu deve ao teu pai e à tua mãe, né? De uma forma assim bem direta. E muito provavelmente as dores que tu tem é porque tu não aceita ele. Né? Quem sabe aceitar o pai, tomar o pai, né? Não vai tirar alguma dor que tu possivelmente esteja sentindo. E se tu tá viva, se tu tá aqui olhando essa live, me dando a oportunidade de eu falar contigo, me dar o prazer da tua companhia, que eu honro muito e eu te agradeço muito por isso, é porque tu tá vivo. E independentemente do que teriam dito para ti ou não, ambos, teu pai e tua mãe, quiseram que tu estivesse aqui. Se um deles não quisesse que não quisesse que tu estivesse aqui, tu não estaria aqui. Seria mais ou menos por aí. E a reverência não é eu aplaudir, né, o que pai e mãe fazem. Reverenciar é dizer um sim para a vida que eu ganhei deles. É um dizer um sim para eu mesmo como pessoa completa, porque eu sou o produto do relacionamento deles, eu sou o produto de algo que ligou eles, que a gente pode dizer que é amor, que a gente pode dizer que é vínculo, que a gente pode dizer que é qualquer coisa. Algo ligou eles. E dessa ligação nasceu a gente, né? Então, tu nasceu da ligação entre teu pai e tua mãe. Não significa que tu tem que santificar o teu pai, mas sim, né, dizer um sim pro teu pai, independente do que foi. É meu pai, muito obrigado pela vida. Né? O que não foi legal eu deixo para trás, levo o que foi bom, que é a vida, que muito provavelmente tu já pode ter levado para teus filhos. E é isso. Bem tranquilo assim. Obrigado pela contribuição, Ana. A Onélia, essa mudança depois da constelação acontece de uma forma diferente para cada pessoa. Tem coisas que ainda não tive percepção exatamente, Onélia, é um caminho. Né? A gente vai caminhando depois da constelação. Ela mostra um caminho, a gente tem que ir passo a passo. Eu também tenho coisas, né, que eu até estava falando a Lisandra, que é minha colega de constelação, a gente tem um grupo que estávamos discutindo algumas coisas e uma colega, facilitadora em constelação familiar, trouxe uma experiência dela e a partir da experiência que ela teve, eu lembrei de um momento traumático na minha infância que eu tive uma separação em relação à minha mãe. Olha só, né, eu estou há um bom tempo trabalhando com constelação familiar e
eu ainda tenho questões a ver com a minha família de origem, com o pai, com a mãe. O Hellinger, o próprio Hellinger, aqui na biografia dele, ele fala que com 93 anos ele se sentia rejeitado pela mãe ainda, e com 93 anos ele colocou ele fez, né? Ele pediu para a Sofia, a esposa dele, fazer uma constelação familiar para ele retomar esse vínculo com a mãe. Pô, o cara que criou o método estava com 93 anos e disse: eu tinha ainda um bloqueio em relação à minha mãe. Não é a gente, né, Anélio? Que a gente vai querer resolver tudo numa sessão só, né, de uma vez só. E, às vezes a gente precisa até mais de uma constelação para a gente resolver essas questões internas com o tempo. Falando em mãe, tá aí a minha mãe. Oi, mãe, tudo bem? Como é que tá? Letícia, colega também. Pois então, se tu tá vivo é porque tu teve pai e mãe, né? Mas vamos deixar isso para depois. Se tu quiser, depois no privado a gente conversa, tá, Ana? Se quiser até fazer uma constelação, estou à disposição, né? Para a gente fazer um trabalho nesse sentido. O André, meu parceiro André, obrigado, Gustavo, por disponibilizar tanto conteúdo. Isso aí, André, estamos juntos, né? A Letícia também estava fazendo uma série de lives para ansiedade, né? Muito bacana. Também indico para quem quiser ver, ela trabalha com EFT, que é terapia do campo do pensamento, e é um método que eu gosto muito, que eu também utilizo. Se alguém quiser, vai lá no canal da Letícia Wolff, que acho que está lá gravado, está bem bacana o conteúdo. Exatamente, Lê. É um exercício, né? É um processo. Exatamente. Então, dar e receber, né? Que a gente estava falando. Vamos dar um ligeirão aqui, senão a gente vai fazer igual ontem, que a gente passou do horário da live, né? Mas, enfim. Equilíbrio entre dar e receber. Todas as relações têm dar e receber. Precisam de um dar e receber. Dar e receber no relacionamento de casal. Eu sempre pego a minha relação com a Suzana, né? Que é a minha esposa. Ela me dá um pouco de amor, me dá carinho. Eu estou em dívida, eu estou aqui. Né? Ela está numa posição superior que a minha. E eu estou devendo algo para ela. Então, o que eu faço? Né? Eu dou um pouco mais de amor para ela. Porque eu me senti em dívida e quero compensar esse amor. Eu dou mais para ela, então. E ela se sente em dívida e me dá um pouco mais de amor. E depois eu me sinto em dívida também e dou um pouco mais de amor. E a gente vai, então, aumentando o equilíbrio entre dar e receber no relacionamento. Oi, Regina, tudo bem? Como é que tá? Regina, colega também, colega facilitador em constelação familiar. Pô, o time tá bacana hoje, hein? Que bacana, estou muito feliz. Né? Várias pessoas queridas, clientes, amigos, colegas, né? Que ó, todo mundo de parabéns, né? Que a gente está trocando conhecimento, muito legal. Então, esse é o equilíbrio ideal. Eu dou amor, recebo amor. Eu dou amor, recebo amor. Eu dou amor, recebo amor. Isso é o sonho de todo o casamento. Mas muitos casamentos não são bem assim. Na realidade, muitos casamentos, a maioria dos casamentos não é bem assim. Somos todos seres humanos e como seres humanos somos falhos. Né? A gente dá uma escorregada de vez em quando. Em algumas coisas. Acontece. Né? E aí o que acontece? Estamos eu e a Suzana, digamos, numa vibe muito boa, estamos, né, muito amor, muito love, né? E aí eu venho aqui na live, sei lá, eu briguei com ela um tempo atrás, e eu tô nervoso, e eu chego e digo, bah, pessoal, assim, ó, Suzana, minha esposa, ela não é uma boa terapeuta, não façam terapia com ela, que é mentira. Tá? Ela é uma ótima terapeuta. E eu falo alguma coisa para ela assim, o que eu fiz, né? Estávamos nessa vibe, eu ofendi ela. Eu me coloquei, né? Eu ofendi ela, me coloquei numa posição inferior, digamos assim. Eu machuquei ela. E ela pode estar ali no celular dela ali na rua, né? Olhando isso e dizendo, ah, que sem vergonha, né? O que eu faço agora? Aí depois da live, esfriei a cabeça e vou lá pedir perdão para a Suzana. Bah, me perdoa, falei besteira. E agora? E ela vai me perdoar. O que acontece se ela me perdoar? Se ela me desculpar simplesmente? Estamos aqui. Como é que vai continuar esse relacionamento? Vai continuar exatamente aqui. Eu vou ficar numa... Ó, o aviãozinho tá passando, ó, pessoal.
estamos aqui. Né? Vai continuar assim. E o que tem de acontecer? Eu vou continuar a ofender ela, fazer mal para ela. E o relacionamento vai ficar assim, ó. Até que uma hora ele vai quebrar, vai acabar. Por que geralmente relacionamentos assim terminam? Porque aquele que muito recebe no relacionamento, aquele que muito apronta e é perdoado sempre, ele vai se sentindo cada vez mais culpado. Inconscientemente, isso é tudo uma dinâmica consciente, ele vai se sentindo cada vez mais culpado. E ele se sente tão culpado, que ele começa a reclamar do outro, que dá demais para ele. A comida tá ruim, né? Porque tu tá me incomodando com isso, tá me incomodando com aquilo. Coisas que eram banais no relacionamento começam a ter uma proporção desse tamanho. Por quê? Porque aquela pessoa que foi muito perdoada, aquela pessoa que recebeu demais no relacionamento, ela começa a se sentir culpada e precisa o quê? Reclamar do outro. Porque ele não está conseguindo compensar aquilo. E o que acontece? Geralmente o que é o culpado, o mauzão do relacionamento, ele vai embora do relacionamento. Geralmente acontece o quê? Que a pessoa até busca um relacionamento fora do casamento para justificar essa saída. Ele procura sair do relacionamento de alguma forma. Porque ele se sente culpado. É como se ele fosse mal e o outro fosse bom. E tem uma frase do Hellinger que eu gosto muito, que ele diz: dois culpados se entendem melhor do que um culpado e um santinho. Porque aquele que perdoa dentro do relacionamento, de iguais, né? Ele se coloca numa posição acima do perdoado. É como se ele fosse Deus. Realmente é essa analogia, é como se ele fosse Deus. É como se ele pudesse pegar a mão ungida dele, colocar na cabeça daquele pecador e dizer: agora eu te absolvo porque eu sou o melhor marido do mundo, eu sou Deus na terra, o bonzinho, meu coração não, no meu coração não entra mágoa nenhuma, então eu vou te perdoar. Isso não é nada humano, né? Nada humano. Então o relacionamento vai ter um sempre superior, que é o que sempre dá, o que sempre perdoa, que é o bonzinho, e o inferior, que é o malzinho. Né? O malzinho que é o que sempre apronta, que é o que sempre pede demais e tudo mais. Mas quando a gente vê a dinâmica, né, é que é uma dependência e uma codependência. O que está abaixo, o que mais demanda, né, aquele que mais exige do outro é dependente. Mas o outro também é codependente, porque ele precisa dar para alguém, ele precisa suprir alguma coisa de alguém, ele precisa se sentir útil de alguma forma para se manter inocente com ele mesmo dentro dele. Então, não existe bom e mal, culpado e inocente num relacionamento. São dinâmicas que acontecem no relacionamento. Então, pegando esse exemplo da Suzana, né? Eu vim aqui e falei mal da Suzana, por exemplo. O que ela tem que fazer? O que é o melhor? Ou eu, na próxima live, na próxima aula que eu fizer, me retrato completamente e digo: eu realmente sou um babaca, não devia ter dito aquilo que eu falei da minha esposa. Ou se eu tô teimoso, ela pode, de alguma forma, chegar e dizer pro pessoal, assim, ó, o Gustavo falou mal de mim, que eu sou uma péssima terapeuta, isso é mentira. E eu tenho que falar um negócio para vocês, ele é um péssimo, sei lá, cozinheiro, ele cozinha mal pra cacete. Ele cozinha muito mal, não como se ele convidar vocês para jantarem, almoçarem, alguma coisa assim, ele for fazer a comida. Não comam a comida dele. O que ela fez? Eu estou dando exemplos bem banais, tá, pessoal? Eu estou aqui, falei dela mal como profissional, mas ela me dá um troco. O que ela faz? Ela faz assim. Ou melhor, eu fiz assim e ela faz assim. Ela devolve a ofensa, mas de uma forma inteligente ela devolve essa ofensa. Ela devolve essa ofensa me dando um pouco menos do mal que eu dei para ela. Em vez de ela falar de mim como profissional, ela fala de mim alguma coisa caseira que é um pouco mais banal, mas ela fala mal de mim. Ela desforra. Da mesma forma que o equilíbrio entre dar e receber para cima, ele é um equilíbrio, né? Eu recebi amor, né? A Suzana me deu amor, então eu dou um pouco mais de amor para ela. No equilíbrio para baixo, eu ofendi ela, mas ela me ofende com um pouco menos do mal que eu dei para ela, porque
agora eu ainda estou em dívida com ela. E como eu agora ainda estou em dívida com ela e ela é tão pecadora quanto eu faço algo bom para compensar ainda esse pouquinho de dívida que a gente ficou. Isso é uma vingança saudável. A vingança não saudável é aquilo que a gente está aqui, eu ofendo a Suzana, e a Suzana faz assim, ó. E eu me sinto autorizado a fazer aqui de novo, a ofender ela de novo, e aí o relacionamento vira um inferno. Então, como a gente disse antes, né? O relacionamento é uma renúncia à juventude, uma renúncia à inocência. Adultos são culpados, adultos cometem erros, adultos pisam na bola, e adultos também vingam-se de uma maneira inteligente. Então a gente tem muito, né, o pessoal da nova era, vamos perdoar todo mundo. Só que daí quando eu perdoo o outro, eu estou me colocando no lugar de Deus. Quando a gente reza, quem é católico, que tem alguma religião e vai rezar, pede perdão por seus erros, pede perdão para quem? Para Deus, né, para o cara que está lá em cima. Somos deuses para perdoar alguém? Somos melhores do que alguém? Ou o outro é pior do que a gente? Ele está tão abaixo da gente para ser perdoado, para precisar ser perdoado? Ou todos somos adultos pecadores e erramos, né, também? Uma amiga minha, na verdade uma cliente minha, veio perguntar, né, pediu um conselho, né, pediu uma assessoria sistêmica, digamos assim. Ela teve um tempo fora e o marido dela aprontou para ela, né? Digamos, foi em lugares não indicados para homens casados. E ela, Gustavo, o que eu faço? Bom, tu tem duas alternativas, né, pela visão sistêmica. Ou tu compensa e faz um pouco, devolve para ele alguma coisa um pouquinho menor do que ele te deu, igual a gente está falando, ou pega uma pedra bem grande, mas uma pedra grande mesmo, né, gigante, bota em cima da situação e recomeça o relacionamento. Por quê? Quem perdoa nunca esquece, mas quem esquece um dia pode perdoar. Gravem essa frase, quem perdoa nunca esquece. Quem esquece um dia pode perdoar. Se eu pego uma pedra bem grande e coloco em cima daquilo, não me magoo mais com aquilo, não olho mais com aquilo, faço um exercício interno forte e sério de deixar isso para o passado, o que foi para o passado, e recomeçar minha relação, aí eu posso um dia lá na frente perdoar. Mas aquele perdão da boca para fora é um perdão totalmente inútil. É um perdão que vai fomentar só ressentimento da minha parte. E ela decidiu, então, que ia colocar uma pedra bem grande em cima daquilo e ia recomeçar o relacionamento dela. Ótimo, perfeito, isso pode acontecer. Então, até nesse livro aqui, o Hellinger diz, né? A primeira opção, compensa. A segunda opção, se é algo grande demais, que a pessoa não vai compensar, por exemplo, eu e a Suzana, a gente tem no nosso relacionamento que traição é algo que não se compensa. Então, a gente tem, se houver uma traição no nosso relacionamento, a gente tem duas alternativas. Ou a gente termina o relacionamento, ou a gente esquece, coloca uma pedra bem grande em cima disso e segue para frente. Certo? Isso é o equilíbrio entre dar e receber. Né? E uma outra coisa, né? Quem muito dá dentro do relacionamento, né? E aí eu vou pegar o que geralmente acontece, né? Geralmente a mulher dá mais no relacionamento do que o homem, né? A mulher faz tudo, né? A mulher cozinha pro cara, né? Limpa a casa e tal, né? Não que o homem não trabalhe fora, mas muitas vezes a gente vê essas dinâmicas, né? Ou do contrário, né? Quando é o homem que ele banca tudo para a mulher, paga empregada para a mulher é a tal da dondoca, né? Fica só gastando dinheiro, só comprando coisa, não trabalha. Não estou dizendo que a mulher precisa trabalhar para trazer sustento para dentro de casa. Mas é importante que uma pessoa adulta tenha um projeto de vida, que ela tenha, né, algo a que ela se dedique para passar a vida para frente. Porque lembra que a gente falou, né? Quando eu recebo a vida e tomo dos meus pais, eu tenho que passar ela para frente. Eu posso até ser um cara rico, milionário, ter dado um dinheiro do caramba aí, mas eu vou ter que ter um projeto de vida. Eu vou ter que me esforçar para dar alguma coisa para a vida, para devolver, né, para pagar a vida que eu recebi dos meus pais. A Verene está aí. Oi, Vê, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem, colega consteladora? Muito obrigado por vir.
Então a gente precisa disso, né? De ter um projeto de vida. Enfim. Aí imagina que a pessoa só recebe do seu cônjuge. Isso é uma relação de casal ou é uma relação de pai e filho ou mãe e filho? Quem muito dá e não recebe está preso numa relação de mãe ou pai e um filho. Quem muito recebe e nada dá dentro do relacionamento está preso numa relação de filho e pai ou mãe. Então a gente realmente está dormindo com o pai e com a mãe ou a gente está dormindo com o nosso marido ou com a nossa esposa. Também é uma boa reflexão para a gente fazer. A outra ordem é a ordem de hierarquia. A ordem de hierarquia diz que entre homem e mulher, entre um casal, não tem hierarquia. Nenhum é mais importante que o outro. Ambos são iguais. Mas o meu casamento, o meu relacionamento, ele tem precedência ao meu, a minha relação com a minha família de origem, né? A minha família atual, eu e a minha esposa, temos precedência em relação à minha família de origem. Ela veio antes. A minha família de origem veio antes. Mas o que tem prioridade agora é o meu relacionamento com a minha esposa. Então, isso também é uma daquelas coisas que a gente estava falando antes, né? Que a gente reivindica a juventude. Por quê? Porque agora eu sou marido. E agora a Suzana é esposa. A minha função filho, eu já cumpri. Eu já passei por ela. Eu já fui criança, já fui adolescente, agora eu sou adulto. Como adulto, eu tenho que dar prioridade para minha família. Por quê? Porque é a minha família que vai fazer com que eu cresça. É a minha família atual, né? Minha esposa, meus filhos, para quem tem filho, que vai fazer com que eu leve a minha vida para frente. Então eu preciso priorizar o meu casamento em detrimento da minha família de origem. Sim, 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 né? Isso que acontece. Por isso que na maioria das vezes a gente se distancia às vezes, né, dos pais. E se eu dou prioridade para minha família de origem e não para minha família atual, o meu casamento não vai dar certo. Porque eu vou estar olhando para trás, em vez de estar olhando para o presente, que é o meu relacionamento, e para o futuro, que são os meus filhos. Para quem tiver filhos, ou para o projeto de vida do casal. Então a gente precisa ter um pouquinho de culpa na consciência e se afastar um pouco dos pais. Não, não demandar tanto deles e também deixar com que eles, às vezes, se virem sozinhos mesmo. Porque a gente não pode salvar pai e mãe. A gente vai falar um pouco disso amanhã, mas a gente não pode salvar pai e mãe. A gente não pode estar como filhos 100% disponíveis para eles. Como filhos, a gente vai ter que crescer para a vida. Se eu fico 100% disponível para o meu pai e para minha mãe, eu vou ser sempre a criança. Né? E olha aqui, né? Criança. Eu vou acabar com a minha própria vida, né? Eu não vou crescer, eu não vou ir para cima, eu vou ficar sempre nessa dimensão de receber a vida dos pais e não levar a vida para frente. Né? Também a hierarquia entre os relacionamentos. Meu primeiro relacionamento, né, meu primeiro casamento, digamos assim, né, vou pegar o exemplo aqui do meu relacionamento. A Suzana foi casando antes de mim, ela tem uma filha do primeiro casamento, que é a Mariana. E o primeiro relacionamento dela, o primeiro casamento dela, tem hierarquia. Ele veio antes do que o nosso relacionamento, do que o nosso casamento agora. Só que também, o que tem prevalência, o que tem precedência? O casamento da Suzana comigo. Mas eu preciso respeitar o ex-marido dela, sim, porque senão eu vou estar quebrando a hierarquia. Eu não sou melhor do que ele. A gente tem um relacionamento diferente. Ele veio antes de mim. Tanto é que ambos têm uma filha juntos. Se eu não respeito o primeiro casamento da Suzana, por exemplo, eu não vou respeitar a minha enteada. E eu preciso, então, respeitar e honrar esse relacionamento como o primeiro relacionamento dela. Então, relacionamento, né? Aquelas coisas que, às vezes, os ex têm que se falar de vez em quando, né? Para resolver uma questão do filho deles ou qualquer outra coisa. Porque as pessoas têm vidas em comum e, às vezes, sobra alguma coisa que tem que ficar resolvendo. Eu, como atual companheiro, como atual marido da Suzana, eu não vou me meter em nada nos assuntos dela com o ex-marido dela. Porque isso veio antes de mim, é maior do que eu. Sim, é maior do que eu. Tanto é que os vínculos vão enfraquecendo.
o primeiro vínculo, o primeiro casamento sempre é mais forte do que o segundo, que é mais forte do que o terceiro, que é mais forte do que o quarto, que é mais forte que o quinto, por aí vai, por aí vai, por aí vai. Então eu preciso respeitar os vínculos anteriores da minha esposa e vice-versa. Senão o que acontece? Eu não respeitando aquilo que eu peguei, né, que eu, digamos, aprendi com os relacionamentos anteriores, eu vou repetir as mesmas burradas dos relacionamentos anteriores no meu relacionamento presente. Então eu respeito aquilo, eu honro aquilo que eu vivi e levo para frente. Certo? Então, isso é um pouquinho da ordem do equilíbrio nos relacionamentos. Ordem de hierarquia, ordem de hierarquia, aliás, né? E ordem do pertencimento. Como é que funciona a ordem do pertencimento? A ordem do pertencimento diz que todos pertencem ao sistema. Né? E a família do meu cônjuge, né, da minha companheira, da minha namorada, do meu companheiro, do meu namorado, enfim, também pertence agora à minha família. E vice-versa, eu pertenço à família da minha esposa. Imagina se eu brigasse toda hora, ficasse brigando com a minha sogra. A minha sogra diz que eu sou o cara mais puxa-saco do mundo, né? Ela diz que eu sou um chaleira, nem sei o que significa, mas ela diz que eu sou um chaleira, que eu sou um baita de um puxa-saco. Eu sou puxa-saco dela, sim, porque ela me deu algo que para mim é muito importante. Ela me deu a minha esposa, né? E eu também sou puxa-saco, eu gosto muito do meu sogro, porque o meu sogro também me deu a minha esposa, né? A minha esposa é 50% um, 50% outro. Então, no momento que a gente se une no casamento, a gente passa a fazer parte também da família do cônjuge, né? do marido da esposa, e vice-versa. Então, aquele cunhado pé no saco também pertence. Aquela sogra chata também pertence. Eu estou dando exemplos de fora, porque meus cunhados, né, eu tenho um cunhado e uma cunhada, são excepcionais, adoro eles. Meus sogros são excepcionais, adoro eles também. E os relacionamentos anteriores, como a gente acabou de ver, os casamentos anteriores dos meus relacionamentos, dos meus companheiros, por exemplo, o relacionamento anterior da Suzana também pertence, ele também faz parte. Porque a Suzana, no caso, né, e eu nos meus relacionamentos anteriores que eu tive, nós aprendemos alguma coisa, nós levamos alguma coisa daqueles relacionamentos também para o nosso relacionamento presente, né, ou para os próximos relacionamentos. Então eles pertencem. Eu tenho alguma coisa dos meus relacionamentos anteriores, a Suzana tem alguma coisa dos relacionamentos anteriores dela também, que trazem para cá, né? A esposa dele nunca permitiu que ele fosse pai e ele aceitou. Né? Então, isso é uma questão que a gente vê, né? Qual é o amaranhamento, né, que esse cara tem, né, que o teu pai, né, Ana, tem, que faça com que ele se submeta tanto ao casamento dele, né, a esse relacionamento dele. É algo que a gente vê, né? Todos somos humanos, temos as nossas dificuldades. Mas isso é quebra de hierarquia. Eu, por exemplo, não posso me meter na relação da Suzana com a filha dela, porque a relação dela como mãe tem precedência em relação ao casamento comigo. Né? Ela era mãe antes de ser esposa do Gustavo. Então eu não posso me meter nas questões dela com a minha enteada, com a Mariana, no caso. Né? São emaranhamentos que a gente traz, né? Coisas que a gente traz da vida. Enfim. Né? Então, essas são as três leis, a gente viu de uma forma bem rápida aqui, né? Hierarquia, equilíbrio e pertencimento. É isso que, digamos, faz com que o relacionamento seja saudável. A Daia. E a questão do pertencimento dos relacionamentos anteriores, como lidar com isso? Existe quebra de alguma forma? Olha, geralmente a quebra dos relacionamentos anteriores acontece o seguinte, né? Por exemplo, no Facebook a Ana deu aqui um exemplo que seria uma quebra. Quando eu não aceito os filhos do relacionamento anterior do meu... Ó, o Instagram está terminando aqui, a gente tem 20 segundinhos ainda no Instagram. O pessoal do Instagram migra lá para o Facebook. É só procurar lá Gustavo Lima, advocacia, constelação familiar ou @gustavo.constelacal sistêmica.
O link está na minha bio do Instagram, viu, pessoal? Vai ali na minha bio do Instagram agora, clica ali no link da minha página e vai para o Facebook. Vejo vocês no Facebook. Então, agora exclusivamente no Facebook. Respondendo aqui a Dai. Geralmente a quebra de hierarquia em relacionamentos é quando eu não aceito o relacionamento anterior da minha esposa. Pode ser. Te aconselho, viu, Ana, desde as participações, as conversas que a gente estava tendo nos outros programas, né, no Caminho para Si Mesmo, a gente conversou sobre isso ao vivo, né, nas lives, né, te aconselho a fazer uma constelação sobre essas questões com teu pai, acho que vai ser bem importante, né, sério mesmo, né. Então, a Dé estava falando, o que seria uma quebra? Uma quebra, eu, por exemplo, o Gustavo, não aceitar o relacionamento anterior da Suzana, né? Às vezes eles se falam, porque é normal, eles têm uma filha em comum. Se eu tivesse ciúmes e se eu quisesse cortar isso e dizer, não, teu ex-marido não vai mais te ligar, teu ex-marido não vai mais falar contigo, e outra, tu não vai mais falar com a tua filha porque ela, sei lá, porque eu não quero, porque tu tem que dar atenção 100% para mim. O que eu tô fazendo? Tô quebrando a hierarquia dentro do relacionamento. Eu não tenho que me meter com a relação dela com o ex-marido dela. E aí o que acontece? Boa parte das pessoas tem ciúmes. Boa parte das pessoas quer isolar o ex, né, do atual companheiro. E isso é ruim. Geralmente o que acontece? Né, a gente vê que... Deixa eu formular aqui bem, para vocês entenderem. Tá? Quando há um ex-companheiro, há um ex-cônjuge, né, pode ser até um namorado, que não é honrado, que não é visto, os filhos do atual relacionamento, do atual casamento, pode ser, isso é bem provável que aconteça, acontece muito, se identificarem com o ex que foi excluído. Por exemplo, se eu... vou dar uma situação hipotética, tá? Se eu deixei um noivado meu para me casar, né? Essa minha ex-noiva perdeu algo. Né? Ela foi ofendida, eu deixei ela sozinha. Então ela perdeu algo para que eu me casasse, para que o meu relacionamento existisse. E aí desse relacionamento eu tive filhos. Ou seja, os meus filhos também eu os tive às custas da perda de uma outra pessoa, que seria essa noiva que, sei lá, deixei na porta do altar, digamos assim. Né? Então, a solução é eu honrar a dor dessa pessoa, colocar essa pessoa no meu coração e a minha esposa também colocar essa pessoa no coração dela e dizer um sim para ela. Sinto muito, mas nossa família se formou apesar da sua perda. Se eu não honro essa pessoa que perdeu, essa pessoa que veio antes no relacionamento, né, nessa hierarquia de relacionamentos, muito provavelmente a alma dela, o inconsciente dela vai ficar muito bravo comigo, né? Ela vai ficar inconscientemente furiosa comigo. E é uma pessoa que pertence também ao nosso relacionamento, porque ela perdeu algo para o meu relacionamento acontecer. Então, aqueles que perderam algo para o relacionamento atual se formar, também pertencem ao relacionamento. E pode ser que eu tenha um filho ou uma filha, e ela se identifique com essa minha ex-noiva e fique brava comigo e com a minha esposa. Do nada, né? Do nada, entre aspas, ela tem um problema de relacionamento comigo, ela fica muito brava comigo, ou ela fica muito brava com a mãe dela, e ela não consegue tomar a vida da mãe. Porque ela está identificada com alguém que pertence ao sistema, necessariamente pertence ao sistema, mas foi excluído do sistema. Então, para resolver isso, a gente inclui essa pessoa no coração. Claro, não significa trazer o ex ou a ex para morar na nossa casa. É uma postura interna que a gente assume. Certo? Acho que ficou bem tranquilo, bem claro que essa dúvida da Dai. Então, pessoal, a gente já passou do horário, né? Acho que era isso que a gente tinha para falar. E vamos ter, digamos assim, uma continuação dessa live amanhã, na terceira aula
do mini curso aqui, né, da série Estreitando os Laços de Amor, que vai ser sobre a relação de pais e de filhos, de pais e filhos. Então a gente vai ter, digamos, uma parte 2 da relação, do tema relacionamento de casal, porque o relacionamento de casal, ele desaba nos filhos. Então é importante, né, para continuar no fio da meada, pegando o fio da meada, participar aqui amanhã novamente, tanto aqui no Facebook quanto no Instagram, às 18 horas, né, novamente, para essa segunda aula, terceira aula, na verdade. Essa aula aqui vai ficar gravada aqui no meu Facebook, também ela vai ficar nos stories do Instagram. Certo, pessoal? Então, abrindo para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, antes de encerrar, enquanto o pessoal vai formulando as suas perguntas aí, eu só gostaria de dizer que estamos com a agenda aberta para atendimento individual de constelação familiar, online, 100% online, com essa questão de recolhimento, de quarentena. Nós abrimos atendimento online, é um atendimento de 2 horas, ele é por Skype. A gente tem um preparo antes, né? Eu peço que falem comigo antes para a gente agendar com antecedência, porque é necessário 2 horas de isolamento mesmo, de não ter telefone tocando, não ter gente pedindo, não ter pessoas demandando barulho, esse tipo de coisa, para que a gente foque bem na sessão e tenha bons resultados. A gente trabalha na sessão individual online de constelação, via Skype, ou por bonequinhos, ou com hipnose, programação neurolinguística e terapia da linha do tempo. É algo bem bacana, bem legal. A gente faz um trabalho bem profundo. Né? E eu estou nesse momento de isolamento, onde a gente precisa trocar, né, bastante, e a gente precisa um ajudar o outro para superar essa questão de pandemia, de medo, de ansiedade. Né? Eu estou fazendo um preço especial, 30% de desconto. Quem é meu cliente sabe que eu não dou desconto para constelação, né? Que eu não faço promoção, porque a gente estuda bastante. A gente tem, por exemplo, eu reli, né, para me preparar para essa live, todo esse livro aqui, ó. Todo esse livro eu reli ele para ter um bom conteúdo para trazer para vocês. Né? Reli também a biografia do Hellinger, que ele tem aqui um trecho, né, só sobre órgãos do amor entre homem e mulher, sobre relacionamento, então ele é bem bacana também, né? Fiz essa releitura, esse estudo, ou seja, para a gente entregar conteúdo aqui para vocês, um conteúdo bom, profundo, a gente precisa ralar, né? A gente precisa estudar. E para atender bem, a gente precisa de muito estudo, muita prática, muito centramento e muita responsabilidade. Por isso que eu não costumo fazer promoção de constelação familiar ou dar desconto. Né? É o meu valor cheio que eu sempre ofereço para todo mundo. Mas como a gente está numa situação atípica, que todo mundo precisa se ajudar, todo mundo precisa se olhar um pouco mais, estreitar realmente esses laços de amor, eu estou fazendo um valor 30% menor, né? 30% de desconto no online, para eu poder realmente levar a constelação familiar para mais e mais pessoas, para ajudar mesmo. Então, pessoal, estamos encerrando a aula hoje. Amanhã, às 18 horas, tem, né, mais uma aula do Estreitando os Laços de Amor, relacionamentos entre pais e filhos. Espero todos vocês. Compartilhem a live aqui, né? Convidem os amigos, convidem os familiares, vai ser bem bacana. O conteúdo amanhã vai ser também muito profundo e denso, como a gente vem fazendo desde lá Um Caminho para Si Mesmo, também bastante conteúdo, bastante coisa legal. Deixem seus comentários. Se tiver alguma questão, alguma pergunta sobre relacionamento de pais e filhos, mandem no WhatsApp, mandem aqui nos comentários, que amanhã eu vou responder na live, tá, pessoal? Valeu, obrigado pela presença, né? Até mais, tudo de bom para vocês. A gente se vê por aí.